Ativismo é você levantar a bandeira de uma causa, de um ideal. E ele não precisa por si só ser político, ser partidário, mas simplesmente por uma demanda social, como por exemplo o direito das mulheres, das pessoas com deficiência, uma luta pelo meio ambiente. E é de fato muito nobre ter pessoas que se engajam tão intensamente em busca de melhorar a nossa civilização, quando na verdade a maioria das pessoas estão no seu próprio mundo, fechadas em seus objetivos muito específicos. Mas ao mesmo tempo é comum a gente escutar que muitos ativistas com o tempo se desencantam. E isso tem duas razões principais. A primeira é porque você percebe que de fato mudar o mundo é grande demais. E é muito comum também desencantar com a própria imaturidade, a dificuldade de lidar com a sua postura enquanto ativista. Nesse vídeo eu vou procurar dar algumas dicas de como a gente pode cultivar o ativismo de uma maneira mais interior, procurando dar mais sustentabilidade para o meu desejo de mudar o mundo, mas ao mesmo tempo começando mudando dentro de nós mesmos. Tem muitas razões para ser um ativista hoje. É muito importante a luta por valores, por causas nobres que a sociedade precisa. A gente vive num mundo completamente desigual, com vários problemas ambientais, por exemplo. Só para se ter ideia, existem países já, gente, que não tem mais abelha, por exemplo. Né, que os fazendeiros, agricultores, eles precisam pagar funcionários para polinizar as árvores. Né? A gente sabe que isso é um problema que está crescendo aqui no Brasil, mas a gente não chegou ainda, graças a Deus, a extinguir as abelhas. Muito embora a gente tenha pesticidas, inseticidas que são utilizados nas lavouras brasileiras, que já estão banidos, por exemplo, da União Europeia desde 2003. Então, a Europa baniu um pesticida lá atrás e a gente, 20 anos depois, continua utilizando. Enfim, a lista é enorme do que a gente precisa mudar dentro da nossa cidade, dentro do Brasil, no mundo, enfim. Então, como que a gente lida com essas demandas? Eu tenho algumas dicas. Bom, o primeiro ponto é a gente dividir o que de fato é uma responsabilidade ampla, política, social e legal. E aí há o campo das ideias, das instituições que precisam ser fortalecidas, do poder público, não é, de combater dentro da legalidade pessoas e iniciativas que são maldosas e desinteressadas com o cuidado humano. E aí não fica um debate tanto no nível pessoal, mas fica um debate que eu colaboro para que as instituições, para que o campo das ideias, para que a justiça seja feita em um nível mais macro. No nível mais micro, no nível das relações, é muito importante que o nosso ativismo não chegue ao ponto de fragilizar nossos relacionamentos próximos, por exemplo. É muito comum hoje em dia dizer que absolutamente qualquer pessoa que apoia a extrema-direita, ela é fascista. Seguramente existem pessoas que são conscientemente fascistas e apoiadores da extrema-direita, muito embora nem todo mundo que votou nela pode ser considerado fascista, porque simplesmente muitas pessoas estão seguindo o fluxo. Porque se todo mundo que votou na extrema-direita for fascista, então todo mundo que votou na esquerda é comunista e a conversa acaba aqui. E acaba que esse diagnóstico precoce, né, essa maneira de carimbar uma pessoa ou outra, acaba fragilizando relações e me impede de acessar aspectos da pessoa que são positivos. Né? Muito embora a escolha dela de maneira político-partidária não se alinhe com a minha, mas ela pode ser uma parceira ou um parceiro
em um aspecto que pode ser interessante, inclusive, para o cultivo de um novo ativismo social de outra natureza, por uma luta que seja diferente. O ponto é que muita gente não tem interesse de se alfabetizar politicamente. Isso, infelizmente, não deveria ser normal, né? Todo mundo deveria ser politicamente alfabetizado, mas é muito comum. E essa decisão está dentro do indivíduo, é uma decisão dele. Então, se ele tomou a decisão de não se alfabetizar politicamente, eu preciso, no mínimo, tomar a decisão de me alfabetizar emocionalmente para saber lidar com essas demandas no nível dos relacionamentos. A necessidade de pessoas ativistas, ela é muito antiga, porque desde o tempo que a humanidade existe, a humanidade trouxe a bondade humana, mas também trouxe a maldade. Se a gente for analisar a história do mundo, se a gente for analisar o que, por exemplo, até as escrituras, não é, de algumas tradições do Oriente falam, essa é uma era onde desavenças, hipocrisia, corrupção, desigualdade, autocentramento, isso é muito comum, isso é praticamente natural. E pela própria natureza da profundidade de como essas demandas se entranham dentro das raízes da nossa civilização, essa é uma mudança que precisa ser implicada por nós, que precisa ser movimentada por nós. Mas nós devemos saber que ela é transgeracional, porque ela é imensa. Ela não é uma responsabilidade simplesmente da nossa geração. Isso deve trazer para a gente a ideia de que, ok, vamos continuar no nosso movimento, mas ao mesmo tempo uma ideia de desapego. Um desapego de que não depende só de mim, de que não depende só dessa geração, de que depende das escolhas do outro. E que se o outro não soube escolher, eu também vou estar implicado, porque eu vivo em sociedade, mas todos nós vamos ter que pagar juntos pela decisão que coletivamente foi tomada. É um desapego que não deve ser com cinismo. O cinismo de produzir, por exemplo, a invisibilidade. Você anda no seu carro aqui e faz de conta que não está vendo o mendigo pedindo comida, não é? Não é com esse nível de cinismo. Não estou falando de um desapego com o cinismo, mas um desapego interno e que deve estar engajado com o movimento de compaixão prática, movimento de compaixão imediata, movimento que sim, deve implicar em atuação imediata, mas ao mesmo tempo com o cuidado do meu mundo interno. Porque eu não sei se o mundo vai mudar, quando o mundo vai mudar e se vai mudar. E se ele não mudar, eu tenho que estar preparado para conviver com essa dinâmica da melhor forma possível e não sendo simplesmente um ativista social, mas também um ativista emocional. Um ativista que ajude os outros a compreenderem mais do que de fato eles são. E isso a gente consegue compartilhando conhecimentos e compartilhando atitudes. E aí eu trago a ideia máxima de Paulo Freire, né? A esperança, não a esperança de esperar, mas a esperança de esperançar, de buscar um mundo diferente, mas se começa de dentro. E que para começar de dentro de mim eu tenho que acessar o que está dentro do outro. Mesmo que aquele outro que eu preciso me relacionar, ele aparentemente tem uma posição muito diversa da minha. Mas eu não estou ali naquele circuito, naquele relacionamento por acaso. E eu posso construir algo diferente, com desapego, sem cinismo, em busca de um mundo melhor.